Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a esse novo programa, O Livro que Fala, o segundo desse ano de 2021. E agora, hoje, no dia 3 de março, temos aqui um convidado especial, que é o acadêmico Dr. Gustavo Lopes Pires de Souza, que vem falar hoje sobre o seu livro. Ele vem aqui com um fundo bem diferente ali, bem animado, criativo, não é mesmo? E vem falar hoje sobre um tema extremamente interessante, que é o Estatuto do Torcedor. Então, nós estamos aqui para dar as boas-vindas a todos vocês. Sejam muito bem-vindos sempre. Esse projeto Livro que Fala é uma iniciativa da Academia Nacional de Direito Desportivo Jovem, a ANDD Jovem, que com muita garra, com muita verve, tem ali mostrado, não é mesmo, uma força e uma iniciativa muito grande. E hoje, então, nós temos mais esse programa que você, que está aí nos assistindo pelo YouTube, tem a oportunidade de ver o autor podendo trazer aqui quais foram os elementos, por que ele teve essa ideia, por que ele traz, né, todo esse conteúdo nesse livro, como que surgiu a iniciativa de falar sobre essa questão, sobre esse tema tão importante, cada vez mais importante, né? E Estatuto do Torcedor, que você tem, inclusive, o próprio Supremo Tribunal Federal, em uma ADIM célebre, que confirma ali o princípio da autonomia desportiva, da autonomia das entidades esportivas, dos dirigentes, autonomia das entidades de prática desportiva, e confere ali o Estatuto do Torcedor uma legitimidade, uma constitucionalidade, quando teve esse embate, né? quando foi ali confrontado com uma arguição de inconstitucionalidade. Então, o tema é extremamente importante e eu dou aqui as boas-vindas ao confrade Gustavo Lopes Pires de Souza, mas não sem antes fazer uma referência fundamental, que é a presença feminina nesse nosso evento, principalmente nesse mês de março, que é o mês da mulher. Certamente será também dado aqui, né, a informação acerca do evento que estamos preparando e contando com todos vocês. E, portanto, temos aqui a presença da Selma Mello, que é membro da diretoria da Academia Nacional de Direito Desportivo Jovem, e da Aline Peito de Souza, que também é da Academia Jovem, da parte de comunicação e jornalismo, que ambas têm desempenhado ali um papel fundamental para a consolidação dessa comissão que tem se mostrado ali tão efetiva e tão importante. Um abraço ao Carlos Ramalho, também da Academia Nacional de Direito Desportivo Jovem. Então, Gustavo, fica aqui essas nossas boas-vindas, né, para que você possa falar sobre o seu livro. E eu passo, então, a palavra para a Selma, para que ela possa, então, conduzir, a partir de agora, esse evento, dando aqui uma saudação, fazendo uma saudação para todos vocês que acompanham a Academia Nacional de Direito Desportivo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, doutor Gustavo. Boa noite, Carlos. Boa noite, Aline. Boa noite a todos que estão nos assistindo pelo YouTube. Eu sempre quis fazer isso, gente. Antes da gente começar, vai lá, dá aquele likezinho, curte a página no YouTube, se inscreva, vai lá na página do Instagram da ANDD, marque 4 amigos, 5 amigos, quantos amigos vocês quiserem, e sigam a nossa página no Instagram, que é muito bom, é cheio de conteúdo. E hoje eu trouxe para vocês aqui uma pessoa que, assim, eu vou dizer que o professor mais eclético, né, que eu já tive na pós-graduação, e uma pessoa, assim, além de muito simpática, muito inteligente, um grande mestre. O Gustavo, ele é um pouquinho polêmico, mas ele é muito didático.
E ele vai trazer para vocês aqui, como disse o Maurício, o que levou a fazer a escrever o livro o Estatuto do Torcedor. E quem vai conduzir o Gustavo, na verdade, é o Carlos Ramalho. Então, a bola está com você, Carlos. Desculpa, perfeito. Boa noite, Selma. Muito obrigado, primeiro pelo convite. Boa noite, doutor Maurício, uma alegria vê-lo. Aline, boa noite. Gustavo, boa noite. Também cumprimento a todos que nos acompanham pelo canal do YouTube, talvez, né, por outras ferramentas. Para mim é uma alegria estar participando desse projeto, o Livro que Fala, que eu acho que é uma oportunidade ímpar, né, das pessoas se aproximarem, conhecer um pouco mais do autor. O doutor Gustavo é referência para todos nós, né? Gustavo é referência para todos nós, polêmico, como disse a Selma, mas é importante, né? Porque é uma pessoa que sempre tem suas ponderações, seus entendimentos, e que às vezes nos faz até pensar, né? Fora da caixa, vamos dizer assim, para que a gente possa pensar por outro viés, sair um pouco dentro do contexto, né? De modo geral. Doutor Gustavo, eu queria iniciar, e quando a gente fala em relação, né, ao projeto Livro que Fala, é muito interessante a gente perceber e pensar o que torna uma pessoa um autor, né? Eu acho que antes de falar, de repente, o autor, uma pessoa escrever um livro, eu acho que tem toda uma trajetória, né, até se chegar à concepção de um primeiro livro, e justamente nós escolhemos esse seu primeiro livro, acho que para que pudéssemos trazer para o público, né, para quem nos acompanha, para conhecer assim, qual que é um pouco da trajetória do Gustavo, né, que hoje é de destaque nacional e internacional. Então, eu queria iniciar as minhas ponderações te perguntando e pedindo para que você pudesse abordar um pouco da sua trajetória acadêmica até chegar um pouquinho no profissional hoje, porque isso diz muito, né, da pessoa talvez que você é hoje, vamos dizer assim, no meio desportivo, justo desportivo. Oi, gente. É uma alegria, estou muito feliz, muito satisfeito pelo convite. Eu acabei até dando trabalho, porque a gente havia combinado, e aí veio meu horário de aulas, e eu fiquei com medo de não conseguir dar certo. Que bom que deu certo para a gente organizar. Essa ideia do livro que fala, ela é incrível, porque eu até achei interessante o nome, não sei quem teve o insight do nome, porque é uma oportunidade realmente da gente entender os bastidores daquela obra. Eu, apaixonado por música nacional, de vez em quando eu procuro, especialmente daqueles meus autores favoritos, eu sou super fã do Renato Russo, eu gosto muito de procurar nas redes sociais, no YouTube especialmente, a origem das músicas, né? Poxa, Pais e Filhos saiu da onde? Floresta Caboclo saiu da onde? Há Tempo saiu da onde? Né? E aqui a gente está trazendo para a nossa realidade acadêmica uma forma de entender tudo aquilo que inspirou, né? As inspirações da obra. E é muito legal quando a gente fala, e aí o Carlos fala, referência de nada, Carlos. Eu na verdade, eu acho que eu me esforço, eu tento estudar e tento buscar formas de chamar a atenção das pessoas para as questões, de uma maneira meio dadaística, meio provocativa, porque eu sou da política e da filosofia que se a gente não tirar as pessoas do conforto, elas não vão andar para frente. A gente precisa sair do conforto, sair daquela situação de estou bem, estou tranquilo. A gente precisa se irritar, né? Vocês já perceberam, quando a gente pega, alguém manda uma mensagem no WhatsApp, ou você vai fazer uma contestação, ou uma impugnação a uma contestação, ou quando você vê alguma publicação, você lê e aquilo te dá aquele pá! Você para tudo que está fazendo e quer fazer aquilo naquela hora. Você já pela provocação, pelo desconforto que aquilo te causou, você já dá a resposta. E o que eu tento, às vezes, provocar com as coisas que eu falo, com as coisas que eu posto, com as coisas que eu comento, com as coisas que eu escrevo,
é exatamente isso. Causar esse pá! Eu preciso parar tudo para olhar isso, responder isso, falar sobre isso nesse momento. E esse primeiro livro, e você falava sobre trajetória, sobre, né, o arco, eu gosto muito de usar esse termo que é utilizado na literatura ou no cinema, o arco de construção. Esse livro tem um papel fundamental, especialmente no que diz respeito ao desporto ou ao direito desportivo propriamente dito. Ele foi o primeiro grande divisor de águas no meu caminho no direito esportivo. O primeiro foi o livro e o segundo foi o mestrado. Então foram os dois pontos que deram uma guinada nesse caminho, uma guinada nessa trajetória. Mas, assim, um breve resumo, até para a gente poder entrar no livro propriamente dito, que eu acho que falar de mim é um pouco chato, e talvez a gente poder entrar em alguns pontos do livro pode ser mais interessante. Mas eu formei na PUC aqui, do Coração Eucarístico, em Belo Horizonte. Na época, a gente tinha PUC Coração Eucarístico, PUC Contagem apenas, aqui na região do direito. E além das pontifícias, a gente tinha Milton Campos, a UFMG e FUMEC. Eu me formo na PUC em 2003. Logo na sequência, eu faço uma especialização em Direito Civil e Processual Civil pela Unipac, na época até chancelada pela OAB Jovem. Concluo em 2005. O meu, na época, era monografia, hoje eles falam TCC, que virou esse livro, esse meu livro aqui. O livro que fala. Ei, gente, tudo bem? Então, a minha monografia vira esse livro, depois eu conto da onde que vem essa ideia do livro, e por que virou um livro. Em 2010 eu começo o mestrado, eu faço lá o curso de Lérida com alguns acadêmicos, Leonardo Andreotti, Luizinho Marcondes, Gustavo Delbin. Termino em 2012, também lá a minha dissertação acaba virando um livro também. Eu estou agora acabando de alinhar para publicar em espanhol. Eu fiz em espanhol para poder defender, eu voltei para o português para publicar aqui, e agora eu estou pegando o texto cru para publicá-lo em espanhol. Deve sair até o final do semestre, acredito que sim. Aí, já mais recentemente, aí eu dei um pulo maior, eu terminei um MBA em consultoria e gestão empresarial, que foi um caminho que a vida me levou, e eu achei importante eu me especializar, e também gestão em marketing digital, que também foi um caminho que a vida acabou me levando e acabou sendo relevante para mim. Nesse momento, eu estou com 3 pós em andamento. Eu estou com uma gestão em recursos, pós-gestão de pessoas, a da Comebol em gestão desportiva. Até hoje eu estava, agora há pouco, lendo um material, porque eu tenho uma prova para fazer daqui a uma semana. E outra em programação neurolinguística. E aí, por satisfação pessoal, quase que tão somente satisfação pessoal. Eu fiz os créditos do doutorado nessa mesma universidade, mas acabei não terminando a tese. A tese está aí, eu tenho que voltar a mexer com ela, mas a falta de tempo, a correria, infelizmente eu ainda não consegui retomar. E fora isso, né, aí, quer dizer, além disso, você trabalhou também muito em diversas áreas e setores, e eu achei interessante a Selma dizendo sobre ser eclético, né? Eu acho que foi esse termo que ela utilizou, na advocacia, em cargo público, na advocacia de novo, apresentando programa na Band, coluna em jornal, consultoria empresarial, consultoria de marketing, na área desportiva e na área não desportiva também, né, para as empresas, administração judicial e recuperação judicial, enfim. Eu acho que eu já fiz de quase tudo um pouco. Olha que interessante, olha que legal isso aqui. Eu até vou fazer uma postagem disso. Esse ano nós vamos fazer o censo, né? O censo 2010. Eu trabalhei no censo 2000. Eu fiz um concurso em 2009, passei, olha só, em 24º lugar. E eu fiz o censo 2000. Eu participei do censo 2000, fui recenseador do censo 2000. E, na época, pela minha colocação, eu consegui fazer o censo onde eu morava. Eles conseguiram me dar 2 regiões, e, na época, não sei como é que funciona hoje, tinha uma remuneração fixa e outra variável.
e ele não tinha nenhum tipo de ajuda de custo de transporte, essas coisas. Então eu fiz o censo andando a pé ali na região que eu morava na época, e eu consegui terminar minha região muito rápido, porque eu conhecia as pessoas, e a gente ganhava por... se uma casa tem 5 pessoas, perguntou para 5, era R$1 por cada pessoa, tinha umas variáveis assim. E eu consegui terminar a minha região muito rápido, consegui pegar uma segunda região, que só pouquíssimos conseguiriam. E na época, assim, para a época, e para quem na época não tinha nada, eu era estudante, foi uma grana para mim que ela rendeu aí uns bons anos. Fiz muita coisa com esse dinheiro na época. Então, quer dizer, até concurso público, passar no concurso público em 24º lugar e trabalhar no Censo 2000 eu fiz. Quer dizer, eu nunca fiz cara feia para trabalho, e assim eu sou até hoje. O que precisar de eu fazer, eu vou lá e boto a mão, sem nenhum tipo de pudor ou medo. E aí eu dei aula também. Dei aula no Mega Concursos, no Orville Carneiro, no IBMEC, na FUMEC, na Trevisan, na PUC São Paulo, na Faculdade Brasileira de Tributação, que é o INEG, fui coordenador do curso lá. Dei aula também do curso da academia, de pós-graduação da academia na Unileia. Inclusive, você que está assistindo, se matricula no curso de pós-graduação da Unileia, que é muito bom, é online, você pode assistir de onde você estiver, igual o Maurício está em Portugal agora, em Lisboa. Se você está em Lisboa e quer fazer um curso de pós-graduação, faça pela Unileia, é 100% à distância. Enfim, é só aí um resumão para a gente poder seguir. Vamos entrar no tema aí, que eu acho que vai ser mais legal, mais interessante. Isso. A Selma disse eclética, eu diria versátil, né? Ou seja, e o interessante, Gustavo, é que às vezes pode ter nos acompanhando aqui algum aluno que está lá no início de período, né? Às vezes iniciando as cadeiras do direito e pensando o que eu, né? O futuro ele aguarda. E você já confidenciou para mim que a sua trajetória não foi simples, né? Ou seja, você precisou se esforçar muito, né, para conquistar, enfim. E eu queria perguntar, para que você pudesse compartilhar conosco, em que momento dessa caminhada que você se viu do contexto de falar o seguinte: olha, eu quero transformar o meu pensar em literatura. Foi no decorrer do curso? Por que eu faço essa pergunta? Porque eu acho importante para quem está nos acompanhando, que às vezes uma palavra que você disse aí pode impactar a vida de que seja uma pessoa, e isso vai fazer uma diferença para ela. Então, eu queria te perguntar isso: em que momento que você falou, olha, quero transformar o meu pensar em literatura jurídica? Como é que isso foi se desaguando nesse contexto? Cara, quando eu descobri que escrever bem ajudava a pegar a mulher. Olha só. O pior é que isso é verdade. Então não é, olha só. Eu com 13 para 14 anos, Sempre né? me surpreendendo. De 13 para 14 anos, eu era esquisito, eu não era bonito igual eu sou hoje, né? Hoje eu tô bonitão. Mas ali, com 13 para 14 anos, eu era gordinho, esquisito, uns tufos de cabelo no sovaco nascendo, aquele trem esquisito. E ali, naquela época não tinha, hoje a juventude, eles já se pegam com 12 anos, então naquela época não era bem assim, tinha aquele negócio de ficada, beijinho, festa americana, levava salgadinho, refrigerante, dançava com a vassoura. E eu ficava dançando com a vassoura a noite inteira, que eu não me sentia capaz de poder tentar alguma coisa com as meninas. Um dia, tinha um cara na sala, eu acho que eu posso falar o nome dele aqui, sei lá, ele não vai nem ver, chamava Patrick. Ele me pediu para escrever uma cartinha lá para a namoradinha dele lá. E deu certo para mim, que ele queria pegar, sei lá. E deu certo, sabe? Ele pegou e me falou: opa, esse trem pode... E aí eu comecei a descobrir, a compensar outras incompetências escrevendo. Eu escrevia bilhetinhos para as meninas e tal, e foi aí que eu consegui deixar, na época a gente chamava de BV, que era Boca Virgem, graças a escrever razoavelmente bem. E eu sempre gostei de ler e escrever, né? Então, para mim, nunca foi dificuldade nenhuma ou sacrifício nenhum. Mas a hora que eu falei assim, opa, aquilo que eu coloco no papel pode gerar alguma situação, foi quando eu percebi que conseguia relativo sucesso ali com as meninas e que eu conseguiria, na época a gente não usava esse termo, mas ficar com as meninas, ou pelo menos me aproximar delas pela leitura. Então, foi aí que eu descobri que eu podia escrever mais ou menos. E é legal, você falou uma outra coisa também que eu acho importante, eu vou falando, né? Você falou que sobre a dificuldade,
Eu tive muitos conflitos com meu pai, principalmente, ao longo de toda a minha vida, porque meu falecido pai faleceu, vai fazer 2 anos agora, porque ele achava que estudar não levava ninguém a lugar nenhum. Ele me dizia muito que estudar é bobagem, sei lá o que, eu não precisei estudar, parará, parará, parará. E acabou que a vida, né, da pior forma, ela acabou mostrando que eu estava certo, pelo menos eu acho, e que ele não estava tão certo assim, de acordo com o que veio sucedendo depois. Mas eu tinha muito na minha cabeça, de maneira muito segura e serena, e é interessante que é uma serenidade que eu não tenho hoje, mas eu tive lá com 14, 15, 16 anos, 20 anos, até os 23 anos, eu tinha uma serenidade muito forte, no sentido que eu sabia que o meu único caminho, a única forma de eu fazer diferente, de eu construir alguma coisa diferente, era com os livros, era estudando, era lendo, enfim. Então, realmente não foi fácil, não. Mas nunca é, né? Nunca é fácil. Nada na vida é fácil. Perfeito. É verdade. As dificuldades existem e a gente tem que ir contornando-as para que, né, criar condições de galgar espaço, de galgar conquistas. Como é que foi o contexto quando você identificou e como é que surgiu a questão? Você comentou inicialmente que a origem do livro se deu via tese, né, da graduação. Em que momento que você percebeu em transformar isso para o livro? Como é que foi essa questão da inspiração? E mais uma coisa que eu queria que você comentasse com a gente. Publicar livro não é fácil. Hoje, talvez, está um pouco mais acessível. Mas, e é interessante, porque essa obra ela é de 2009 e ela é atualizadíssima, vamos dizer assim, dado a relevância do tema, do contexto. Como é que foi? Foi difícil publicar? Como é que você se viu diante desse contexto? Porque tem muitas pessoas que às vezes me procuram, né, por até já ter a grata satisfação de ter publicado 2 livros, inclusive um em coautoria de organização contigo. As pessoas às vezes me perguntam: como é que eu faço? Onde que eu recorro? Né, inclusive na participação recente de uma aula em que eu tive o prazer de ser convidado de falar a turma por você, uma das perguntas foi justamente essa: como que eu faço para poder publicar? Eu queria que você comentasse para a gente sobre isso. Olha só, a história do livro, a história é legal também. Eu já estava fazendo essa pós-graduação lá na Unipac, o AB Jovem. Logo quando eu formei, eu montei um escritório de advocacia com 3 amigos. Os 3 hoje são... Não, 2 deles, né, são defensores públicos, e o outro assumiu uma empresa do sogro e tocou. E era muito interessante que a gente abriu um escritório na Ruberaba, no Barro Preto, ali, quem conhece Belo Horizonte sabe mais ou menos onde que é, pertinho dali do batalhão. E a gente ficava lá, ficavam 2 de manhã, 2 de tarde, naquela esperança de acontecer alguma coisa no escritório. Um dia chegaram 2 pessoas e entraram. A gente levantou: opa, hoje o trem vai acontecer. Mas foi para pegar a cadeira emprestada, porque eles iam na ginecologista, que era a sala do lado, e lá estava cheio. Então, o telefone tocava, era engano. Era desse jeito. E aí eu falei: não, deixa eu fazer uma pós-graduação, deixa eu me especializar, e até para poder construir um networking. E aí, durante a minha pós-graduação, em 2005, teve um jogo em Belo Horizonte, e aí foi a monografia da pós-graduação. Teve um jogo no Brasil, em Belo Horizonte, da seleção brasileira, Brasil e Argentina. Naquela época eu tinha 25 anos, eu tinha saído do Brasil uma única vez. Não minto, não tinha saído do Brasil. Mais longe que eu já tinha ido, e é de verdade, eu morei em Brasília, e o mais longe que eu tinha ido era Porto Seguro. Eu tinha ido a um jogo da seleção brasileira, Porto Seguro de carro, sem ar-condicionado, família, que trem, frango, refrigerante, baré-cola, asinha de frango. E eu tinha ido uma vez a um jogo do Brasil no Mineirão. Meu pai nunca gostou de futebol, então ele não me levava ao estádio com frequência. Ele me levou no estádio uma única vez, eu não me lembro de outra, uma única vez, que foi no Brasil e Venezuela, 4-0 para o Brasil, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 94, eu tinha 13 anos. Então, eu fui voltar a ter a oportunidade de ver a seleção brasileira jogar presencialmente em 2005.
Brasil e Argentina, eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006. Naquela época, o Aécio Neves estava politicamente no auge e ele consegue politicamente trazer esse jogo, que era o mais importante das eliminatórias para cá. E, tão logo anunciaram os pontos de venda, eu me organizei para estar lá às 5 da manhã. E eu fui até para a sede de Lourdes do Atlético, aqui no bairro de Lourdes, ali, Santo Agostinho, perto do Diamond Mall ali. E quando eu cheguei ali, já tinha uma fila fenomenal. E eu fui para a fila. Falei, bom, o nego dormiu na fila, paciência. Fui para a fila. Daí a pouco, 8h30, 9, 10 da manhã, e tipo, começou a vender ingresso às 9, sei lá, às 10 eles avisaram que não tinha mais ingresso. Acabou. E aí, na época não tinha celular, mas chegava informação, tinha celular, mas eu não tinha essa facilidade de comunicação. Chegava e falava, parece que em tal lugar tem, no Minas tem. Aí eu dei uma rodada onde eu conseguia, não tinha carro. E fui no Minas, fui até andando, cortei ali Lourdes andando, fui na Rua da Bahia no Minas. E também não tinha. Falei, pô, desaforo, não tem como ter acabado o ingresso tão rápido, não faz sentido. E aí eu fui pesquisar, eu descobri que existia o Estatuto Torcedor. Eu não sabia que tinha. Eu falei, poxa vida, eu vou escrever sobre... Ah, não. Aí eu falei, que absurdo. Propus uma ação na época. Isso é interessante, esse caso é interessante, eu não estava lembrando dele. Eu fiz uma ação em causa própria contra a CBF, Federação Mineira, com base no Estatuto Torcedor, considerando que a CBF era o mandante, a Federação Mineira era a co-organizadora. Eu consigo, em primeira instância, uma indenização por danos morais, por vício no serviço, pela confusão na venda de ingressos. E essa decisão, na época, eu não sei se isso é o fato, ela foi vendida pela imprensa, por parte da imprensa, como a primeira decisão com base no Estatuto Torcedor. É um jogo de seleção brasileira, então isso gerou uma repercussão, né? Porque eu tinha um amigo que trabalhava, ele era estagiário numa emissora de rádio. Quando o pessoal começou a me procurar, ele me ajudou a montar um release. Depois a Aline me confirma se é isso, acho que é release. A gente montou um release, e aí o pessoal me ligava, eu mandava o release, o pessoal, pô, que assunto legal. E aí, na época, deu um barulhinho, aí eu me empolguei. Aí, na pós-graduação, eu mudei o tema que eu ia falar, eu nem lembro o que eu ia escrever na época. Não faço a menor ideia qual era a ideia na época. Escrevo sobre o Estatuto Torcedor, e o título era outro até. Escrevi. Quando foi em 2008, eu recebo um e-mail de um cara dizendo assim, olha, meu nome é fulano, eu tenho uma editora pequena aqui em Belo Horizonte, e gente, 2008, hein? Nós estamos falando de 12 anos atrás. Era um outro mundo, o pessoal que está vendo aqui é mais jovem, era um outro mundo, não tinha WhatsApp. Eu tenho uma editora pequena, e a minha editora ela é especializada em publicar trabalhos, não é para monografias. E eu estava aqui na biblioteca da Unipac, olhando, então ele ia nas bibliotecas das faculdades, não tinha essa facilidade de hoje. Pegava lá os empréstimos que a gente deixava na biblioteca por obrigação de depósito e dava uma zapiada. Você não quer publicar seu livro, não? Cara, quero. Mas se precisar de dinheiro, eu não tenho. Eu falei, não, vamos conversar. Aí conversei com ele e tal, publicamos. E na época, eu tinha mais tempo, enfim. E deu para fazer um mega barulho na publicação. Assim que ficou pronto, eu combinei com ele, me deu uns livros. Eu levei em todos os meios de comunicação de Belo Horizonte. Eu lembro que eu peguei, botei minha mãe e a Flávia no carro, nós fomos rodando. Fui na Rádio 98, entreguei. Fui na Itatiaia, entreguei. Fui na Rádio Globo, entreguei. Entreguei em todos os locais que você pode imaginar em Belo Horizonte. E isso também gerou repercussão na imprensa. Recebi um livro aqui, que legal, o lançamento é dia tal. Eu tenho até aqui atrás, aqui, atrás do esqueleto do He-Man, eu tenho um quadro que eu fiz com o lançamento do livro, depois eu posso pegar e precisar dar uma olhada. E fizemos o lançamento. O lançamento foi, cara, olha só, o cara fez uma tiragem na época, não sei se de 500 livros, acho que foram 1000 livros, não lembro. Eu sei que no lançamento vendeu mais da metade da tiragem. O cara, antes eu tivesse comprado e vendido, que eu tinha ganhado dinheiro. O cara, no lançamento, porque rolou um barulhinho, era um tema muito novo, e eu dei sorte também que a imprensa comprou. Na época eu não tinha relação nenhuma com a Itatiaia, eles foram lá, fizeram a matéria lá no dia. Foi uma coisa bem legal, que assim, que eu não consegui repetir nos outros livros, até interessante isso. Depois, apesar de estar mais inserido, talvez ser um pouco mais conhecido e tal, depois com os outros livros eu não consegui repetir esse lançamento bomba, tal como foi esse momento. Mas, então, assim, eu acho que eu até falei mais do que a sua pergunta, mas essa foi a história do Estatuto Torcedor, a evolução dos direitos do consumidor do esporte.
Gustavo, não, e o tema é atual, né, vamos dizer assim. E como é que você hoje observa essa questão do Estatuto Torcedor, do uso do Estatuto Torcedor? Como é que hoje essa questão do torcedor como consumidor? Qual que é a ponderação que você faz dessa trajetória desde o lançamento do livro até hoje? Como é que vai essa evolução? Bom, pensando em Estatuto do Torcedor, ele é interessante que é uma lei de 2003 e ela, antes dela conseguir a plenitude na sua aplicação, ou seja, antes dela ser 100% respeitada, ela já sofreu uma modificação. Eu lancei o livro em 2010, 2009, em 2010 ela sofreu uma alteração, depois sofreu outra em 2015. Então, é uma lei que ela veio sofrendo algumas modificações. Ela não é 100% respeitada. Na verdade, eu sempre defendi que o Estatuto Torcedor ele vem transformar em obrigação aquilo que os clubes deveriam fazer por profissionalização. Exige venda organizada de ingresso. A venda organizada de ingresso, ela tinha que ser feita porque o clube quer vender muito ingresso e ganhar dinheiro com ela. Todo empresário, no exercício da sua atividade profissional econômica, tudo que ele quer é organizar os procedimentos da melhor forma para que ele possa ter lucro. E os clubes não, vendiam de qualquer jeito, né? Quando ele exige número de assentos, número de pagantes, de público, enfim, condizente com o real tamanho do estádio, o que ele pensa ali é que o clube tem que dar conforto para o torcedor, consumidor, para ele voltar. Então, o Estatuto Torcedor ele participa dessa construção ou dessa evolução do torcedor para consumidor. Antes do Estatuto Torcedor, eu só poderia se considerar consumidor de evento esportivo quem comprava ingresso. Era o que estava na Lei Pelé. Com o Estatuto Torcedor, há uma ampliação desse conceito. E na ampliação desse conceito, passa a se abranger um número muito maior de pessoas do que aquelas pessoas que outrora estariam agraciadas, vamos dizer assim, com a qualificação, com a qualidade de torcedor. De consumidor. Evoluímos muito, não tem dúvida que evoluímos muito. Tivemos alterações na lei que eu não concordo. Eu não penso que uma lei que veio com o intuito de trazer direitos para um consumidor específico, eu não concordo que ela traga crimes, que ela traga tipificação de crimes para esse mesmo consumidor, ao mesmo tempo em que, entre acertos e erros, o Estatuto Torcedor ele acertou mais do que errou. A gente ainda precisa evoluir muito. Os nossos clubes precisam definitivamente encarar o profissionalismo. A gente fala que o futebol brasileiro se profissionalizou lá no final da década de 30, anos 40 e tal. Ali começou o profissionalismo, a gente teve uma segunda fase que começou nos anos 80 e estamos na terceira fase agora. O futebol europeu, ele está anos-luz na nossa frente. Se você pegar os resultados esportivos, gente, aqui, ó, Copa do Mundo, a Argentina ganhou 78, e até os anos 80, os times da América do Sul, as seleções chegavam com muita frequência, final, e ganhavam. E a Argentina ganha 78, a Argentina ganhou 86, 90 a gente tem a Argentina na final, 94 Brasil campeão, 98 Brasil na final, 2002 Brasil campeão. De lá para cá, a gente teve a Argentina na final uma vez e nada mais. Quer dizer, o futebol sul-americano está ficando para trás. Aí você pega o Mundial de Clubes, de 2005 para cá, né? A gente teve São Paulo campeão, Inter campeão, Corinthians campeão e só. E muitos clubes sul-americanos ficando pelo caminho, chegando nem na decisão. Aconteceu com o meu Atlético Mineiro. Esse ano o Palmeiras não chegou na decisão, ainda perdeu a disputa de quarto lugar para um time egípcio. Ou seja, se a gente não olhar para o futebol de maneira profissional, o futebol brasileiro, nós vamos continuar perdendo nossas crianças para os clubes europeus, que hoje os meninos saem na rua de camisa do PSG, do Milan, do Real, do Barcelona. Nós vamos continuar perdendo nossas crianças para esses times e vamos continuar perdendo dentro de campo para eles, clubes e para eles, seleções.
Então, que a gente dê um passo adiante da profissionalização e do paradigma de que torcedor é consumidor. Perfeito. É interessante porque existe uma evolução, né, igual o senhor bem comentou, uma questão antes e após o Estatuto do Torcedor. Mas, por exemplo, o consumidor, o torcedor, ele hoje, ele tem, tipo assim, ele tem conhecimento, ou ele faz uso. Qual que é a avaliação do senhor em relação a isso? E também se hoje as instâncias do Poder Estatal, né, o Judiciário como um todo, se hoje ele está apto, como é que se aplica essa questão do Estatuto do Torcedor em relação a isso? Como é que essas questões das demandas que geralmente acontecem, o que o senhor pode dizer dessa questão em referência ao Estatuto do Torcedor? Vamos perguntar para o senhor. Ó, senhor, pelo amor de Deus, não me chama de senhor. Eu tenho horror, me dá frio na barriga. Força do hábito. Não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu fico, dá até palpitação, que eu já estou pintando cabelo, usando cinta. Pelo amor de Deus, eu tenho 40 anos, já começa a prospectar ali a terceira idade de maneira... O joelho já dói todo dia. Desde que eu fiz 40 anos, eu não passei um dia sem doer alguma coisa no corpo. Todo dia uma pessoa pronta a doer nada. Até o final do dia, alguma coisa vai doer. Mas brincadeira à parte, eu até esqueci qual que é a pergunta, eu fiquei tão... Como é que é a questão da visão do torcedor no uso da legislação e da aplicação do Estatuto pelo Poder Judiciário, pelas instâncias, de repente até questões administrativas? Tá vendo, Carlos? Eu fiquei tão desconcertado com o senhor que eu até esqueci a pergunta. Cara, a gente tem no Brasil aquela história, aquela política, aquela máxima da lei que pega e da lei que não pega, né? O Estatuto do Torcedor é uma lei que demorou a começar a pegar. Ela não pegou. Ela demorou a começar a pegar. Eu falo muito o seguinte, olha, a gente vai... Agora não mais, né? Por esse negócio de pandemia, não tem ninguém no estádio, que é uma tristeza danada. Mas quando você pega um jogo lá, final da Libertadores, Atlético e Olímpia, 60 mil pessoas no Mineirão. Será que daqueles 60 mil, todo mundo foi bem tratado? Ninguém ali sofreu uma avaria no veículo, não comprou ingresso, não conseguiu sentar onde deveria, enfim. E a gente passa de uma partida com 60 mil consumidores ali, né, e talvez o futebol, o desporto, seja a única relação consumerista em que se tem uma aglomeração gigante de pessoas ali, né, no mesmo lugar, e que tem um potencial tão alto, tão grande de gerar demandas massivas, e a gente quase não tem demanda consumerista com base no Estatuto do Torcedor. O que nos leva a crer, a acreditar, que a lei não pegou tanto assim. Ora, pelo desconhecimento, possível. Ora, porque também é complicado um torcedor demandar contra o clube dele do coração, né? Não é uma tarefa fácil, não é algo fácil de romper. E ora também porque há um déficit, até acadêmico mesmo, e a academia faz um trabalho fenomenal nesse sentido, de popularização do direito desportivo, inclusive dentro dos estudantes de direito, né? O direito esportivo não é ainda uma cadeira obrigatória nas faculdades de direito. Deveria ser, e não só da de direito. Outro dia eu vi o Marcelo Beckler, meu amigo agora é TNT Esportes. Itatiaia, ele fala na Itatiaia. Ele está na Itatiaia também, exatamente, internacional da Itatiaia. Ele dizendo, olha, gente, para cobrir o Barcelona, ele mora em Barcelona, para cobrir o Barcelona, eu tenho que ser... eu tenho que entender de direito esportivo, de joelho, de gestão, de economia, de direito penal, de tributário, Então, por que não? Até as faculdades de jornalismo poderiam trazer uma cadeira, um tópico, com algumas noções de direito esportivo. Então, o direito esportivo, muitas vezes, ele caminha muito como uma espécie de patinho feio. Eu me lembro que já de acontecer, de ir em alguma secretaria para ver algum processo ligado ao futebol,
e o servidor fala, é aquele ali do futebol, sou, sabe? Enfim, a gente precisa inserir o direito desportivo de maneira cada vez mais contundente nas emendas, né, nos programas das faculdades de direito, nos editais de concurso público, né, colocar lá, por exemplo, no concurso para juiz do trabalho, colocar lá os artigos da Lei Pelé que tratam do contrato de trabalho desportivo, nos concursos para a magistratura estadual, incluir lá o Estatuto do Torcedor, a responsabilidade civil no Estatuto do Torcedor, tal como cai o CDC, no Código de Defesa do Consumidor, nos concursos para a magistratura, nos concursos para outros cargos públicos administrativos, autárquicos, ter ali os bracinhos do direito esportivo aplicados àquela situação. O próprio concurso da Anvisa, porque o Estatuto do Torcedor, ele traz dispositivos sobre qualidade de alimentos vendidos, qualidade de bebida vendida. Então, a gente precisa... eu não tenho dúvida que o direito esportivo é um ramo autônomo, isso já se discutiu, para mim isso não é mais discussão, não é mais conversa, mas a gente precisa popularizar, e não só popularizar, demonstrar para a sociedade jurídica, ou indicar para a sociedade jurídica, a veia acadêmica do direito desportivo. E que, diga-se de passagem, é um riquíssimo campo de trabalho. É claro que trabalhar para o Neymar, gestor de carreira, gestor de imagem, advogado, assessor e tal, vão ser poucos. Só que você não precisa trabalhar para o Neymar, cara. Você tem uma série de atletas aí, em clubes de pequeno ou médio porte. Hoje eu estava, agora há pouco, numa reunião, falando sobre um time de Roraima. Né? Tem mercado em Roraima. Tem uma cidade de Roraima que tem 2 clubes, são rivais. Né? É claro que a gente não fala em montas de dinheiro, mas a gente fala em mercado de trabalho, de necessidade, de demanda. Então, é muito importante, e a academia faz um trabalho, não é puxando o saco, até porque eu não sou disso, não sei fazer isso. Eu não sei ficar com muita firula, quem me conhece sabe disso, mas eu penso que a academia, ela rapidamente atinge um papel de protagonismo dentre as instituições desportivas do Brasil, né? Talvez seja a mais jovem delas, ou a segunda mais jovem delas, tem a SBDD que eu acho que é mais jovem, mas ela atinge um protagonismo porque ela tem sido sensível a essas demandas da disciplina, do direito desportivo. Tanto é que a consequência que a gente já teve aí, o professor Paulo Feus estava online, que eu acho que ele não está mais, ela consegue, a academia consegue, né, também, claro, que com outros players, mas ela consegue inserir o direito esportivo ali como disciplina recomendada, como optativa ou até principal nas faculdades de direito, já para análise desse próximo ciclo. Isso é uma vitória fenomenal, porque tinha uma série de outras disciplinas na fila lá, direito marítimo e tal, e que não entraram nessa recomendação. E já é uma vitória muito grande. Perfeito. Só para a gente já seguindo, eu queria perguntar o seguinte: hoje a gente tem aí um PL 68 tramitando no Senado, né, que é um projeto de um novo marco legislativo aí para o desporto. A gente tem toda essa legislação ordinária, enfim. Na visão do senhor, na sua visão, como é que você observa? Talvez seria o momento de trabalhar um arcabouço geral mesmo, legislativo, e você bem comentou a questão de algumas coisas da lei que foi alterada, que não concorda, outras deveriam, né, de repente, ter alguns outros apontamentos. Seria revisar isso tudo, trazer esse contexto da proteção do consumidor para dentro de uma legislação única, ou manter de forma apartada, em leis ordinárias espaçadas? Bom, primeiro, aí eu vou ser que, não sei se politicamente incorreto, remar contra a maré ou ser chato.
Mas, para mim, é uma das coisas mais chatas que tem, e aí, nesse projeto especificamente, é o tal de querer falar direito esportivo. Isso é muito chato. E eu não consigo conceber absolutamente uma justificativa para essa mudança. Em nenhum sentido, em nenhum aspecto, e ninguém vai me convencer do contrário. Porque em Portugal se fala desporto, aqui a gente nunca falou desporto, a gente sempre falou esporte. Então o direito é esportivo. Se a gente for buscar a etimologia, o direito esportivo ele é ligado às regras do jogo. Pequena corpore, interna corpore, microcosmo, é a regra do impedimento, né? É a regra da mão na bola, são os 4 toques no vôlei, passar o tempo lá dos 30, agora mudou para 23 segundos no basquete. O direito desportivo, ele é amplo. O direito esportivo, ao meu sentir, é uma espécie do gênero direito desportivo. A tradição é do nome direito desportivo. Gustavo, mas o direito comercial deixou de ser direito comercial e virou direito empresarial. Pelo amor de Deus, não vamos confundir alhos com bugalhos. É muito diferente. A evolução de direito comercial para direito empresarial, ela não é tão somente etimológica, ela é em alcance. Porque o direito comercial, ele surge objetivado lá nas leis napoleônicas de 1808, salvo me ajuda, eu sou ruim de datas, porque ela regulamentava os atos de comércio. Em uma época que as atividades que não eram atividades familiares ou atividades dentro de casa para satisfação própria, né? Eram estritamente atividades comerciais. Então, naquela época, fazia sentido um direito comercial para atender os atos de comércio. E tinha um rol de atos de comércio. Com a Revolução Industrial, Fordismo nos Estados Unidos, esse paradigma mudou. Eu precisava de uma legislação, de um direito que passasse a abarcar e abranger a empresa, a atividade empresarial. E aí veio o Código Civil da Itália, em 42, e tira o direito comercial do sistema jurídico italiano e introduz o direito empresarial. E aí então o direito comercial fica como talvez uma subespécie, nem espécie, uma subespécie dentro do gênero direito empresarial. Que aí o direito empresarial ele tem lá as características que do nosso código, do nosso ordenamento jurídico está no 966 do Código Civil, né? Atividade econômica, profissional, organizada, parará. Então, a gente não pode confundir as coisas e devemos tratar, inclusive, as questões de nomenclatura dentro da sua realidade. Então, falando da pena, até falei muito direito esportivo, porque, igual quando me chama de senhor, me dá um frio na barriga, quando eu vejo a lei de direito esportivo, dá um frio na barriga também. Na minha opinião, direito desportivo mesmo. E querer mudar isso é um preciosismo que, ao meu sentir, não cabe. Bom, dito isso, eu não sou um cara muito favorável a ficar mudando lei toda hora. Eu entendo que uma sociedade evoluída, juridicamente desenvolvida, ela é capaz de lidar com as mudanças sociais, antropológicas, filosóficas, interpretando-se ou reinterpretando-se a própria legislação existente. Eu penso que criar novas leis, criar novas regulamentações, se realmente não for possível aplicar o que já temos, ou se tiver havido, eventualmente, uma mudança tão drástica e significativa nos paradigmas sociais daquele ponto específico que exija uma mudança regulamentadora. Como foi a história, por exemplo, do teletrabalho. O teletrabalho, a gente não conseguia aplicar a CLT de maneira segura, né, para quem trabalhava em home office. Você poderia fazer ali analogicamente, o cara que não tem controle de jornada, mas aí o pessoal ficava com medo, porque mas eu deveria ter o controle, porque apesar disso a função dele é uma função que teria controle, enfim. Estou até entrando nesse cara que trabalha, isso é muito minha praia, mas só para a gente começar a pensar
em que a alteração legislativa ela é importante quando eu preciso realmente romper um paradigma. E quando eu falo em mudança legislativa dentro do desporto, a única mudança que eu vejo hoje como realmente necessária, e olha só, o nosso arcabouço legislativo desportivo, ele é estudado, apreciado e admirado pelo direito português, pelo direito espanhol, pelo direito dos nossos países vizinhos, argentino, mexicano, colombiano, enfim. O nosso sistema jurídico, ele é bom, precisa aplicar ele. Né? Foi gol aí. Foi gol de alguém aí, ó. Eu ouvi aqui no áudio. Então, essa alteração na legislação, e aí eu dizia, eu penso que essa alteração legislativa ela teria uma justificativa, desfutebolizar, eu sei que o Carlos escreveu um texto sobre um artigo sobre isso, desfutebolizar a legislação brasileira. A legislação desportiva brasileira, para mim, ela tem um erro, ela tem um defeito, ela tem uma mácula. Qual é essa mácula? A mácula da legislação desportiva brasileira... Oi, eu? Só um minuto. Tem alguém que está com áudio... Acho que é o do ministro. Acho que é o do ligado. Ministro. Ah, tá. Acho que era o do ministro. Então, veja bem, quando eu falo em desfutebolizar, a gente percebe, se a gente pega a Lei Pelé, o próprio Estatuto do Torcedor, ele foi pensado no futebol. Então ele atirou no futebol. Pá! Eu quero acertar o futebol. Se eu vou acertar as outras, vai ser bom, se vai ser ruim, pouco importa. Só que você tem uma lei que ela acaba, às vezes, não sendo muito boa para o futebol, porque ela também tem que se preocupar com as outras modalidades, e ela acaba sendo péssima nas outras modalidades. E cada uma dessas modalidades, elas têm as suas peculiaridades. E no Brasil, especificamente, a gente pode dividir as nossas modalidades em futebol e o resto. Né? Não que o resto seja a sobra, não resto no sentido sobra, né? Resto pela análise de exclusão. É o futebol, que é uma modalidade profissional, é uma modalidade que seguramente não depende de dinheiro público nenhum, e as outras modalidades. Na Espanha, a Lei 10 de 1990, ela separa futebol e basquete das demais modalidades. Então, eu penso que essa mudança talvez fosse interessante. Agora, fora isso, a gente já tem legislação, talvez compilar, faz lá uma consolidação da legislação esportiva, se for o caso, mas revogar tudo, criar uma nova, não sei, não vejo com bons olhos. Eu acredito que essa interferência legislativa muito pesada, ela acaba sendo deletéria para uma sociedade em construção, que é o caso da nossa sociedade. Perfeito. Eu fiz essa provocação porque uma consulta rápida no site da Câmara e do Senado, com o título Estatuto Torcedor Tema Livre, existem 84 projetos de leis que alteram o Estatuto do Torcedor tramitando, e no Senado 29. Então, ou seja, é muita coisa, né, nesse contexto de alteração legislativa. Mas, enfim, Gustavo, eu quero agradecê-lo, né, primeiramente, por me permitir mediá-lo. Não é tarefa fácil, confesso, não é. E, de pronto, eu quero já também, Selma, agradecer você, agradecer o doutor Maurício, a Aline, agradecer o presidente Bruno, da Academia Jovem, Gabriel, Júlia Gelli, enfim, todos, deixar aqui meu agradecimento ao ministro Caputo também, já faço as minhas considerações, agradecer pela oportunidade, pelo privilégio. Nem nos meus mais remotos sonhos eu imaginaria estar numa webinar de uma academia com pessoas a quem estimo, né, tanto, e para um debate que sempre me engrandece e que eu aprendo tanto. Em continuidade, Gustavo, nós vamos fazer o sorteio do livro, e para você que nos acompanha aí do outro lado, para você concorrer, você deve curtir e seguir o Instagram da NDD, @NDDoficial, marcar 4 pessoas nos comentários, pode marcar quantas você quiser, vai lá, marca 4 pessoas ou mais, dar o like no YouTube da Academia, ok? E se inscrever na página da NDD no YouTube. E aí você vai concorrer a esta obra e com certeza faremos chegar às suas mãos, e você terá com certeza uma obra de excelente qualidade para poder contribuir com os estudos. Selma, eu retorno a palavra para você, agradecendo mais uma vez, extremamente honrado. Muito obrigado. Obrigada, Carlos. Obrigada, Gustavo. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme
tá? Sempre muito enriquecedor, né? A gente ouviu o autor e ouvir a história do livro, ouvir, de certa forma, um lado pessoal do autor também, aproximando ele mais do público, de quem, para quem compra o livro, para quem lê, ver quem é o Dr. Gustavo Lopes Pires de Souza, que é o autor desse livro. E, para mim, foi mais uma noite, assim, maravilhosa. E eu, antes de me despedir, eu queria trazer aqui duas pessoas para falar para o Gustavo, com um recadinho para o Gustavo, tá? Só um minutinho, Gustavo, que eu estou só vendo aqui porque a internet dá um... Tecnologia não é muito a minha área, não, tá? Mas é porque a gente já estou pedindo aqui para poder postar. Só um minutinho. Meu amigo Gustavo Lopes me deu a honra de escrever o prefácio dele a respeito do Estatuto do Torcedor. E essa honra é ainda maior, primeiro porque eu também sou um rábula. Aliás, nem rábula eu sou, porque eu fiz 5 anos de Direito no Largo São Francisco para não exercer a profissão em bombarde falsa. Não é vergonha. Por isso que é aquela coisa, como especialista em coisa nenhuma, virei jornalista esportivo. Mas essa minha peregrinação para minha paixão, que é o jornalismo esportivo, na verdade, futebolístico, me fez conhecer pessoas como o Gustavo. E para quem não me conhece, para quem o conhece bem, sabe que vale a pena ter alguém para defender as melhores práticas, as melhores ideias, os melhores conceitos e, sobretudo, o respeito à paixão. Que alguém que se debruça com a categoria que ele tem, com o conhecimento que ele tem, com a humildade que ele tem de expor e jogar para frente os conhecimentos dele, é um cara que sabe o que é paixão. Não tem nada mais apaixonante, uma paixão incondicional, que é o amor pelo futebol. E ele é um amante do futebol, um amor que ele tem pela coisa justa, pela coisa correta, pela melhor versão possível dos fatos. É um exercício nosso no jornalismo esportivo e que ele pratica muito bem, juntando até as minhas paixões, o direito de tentar ser justo, de tentar fazer a melhor coisa possível e de tentar fazer para mais gente possível. E é esse conhecimento de causa, essa paixão pelo direito e pelo justo que faz com que ele tenha feito um brilhante livro sobre o Estatuto do Torcedor e tem uma brilhante obra que merece todo o aplauso do mundo, como se a gente pudesse estar numa arquibancada. Nesse momento de isolamento a gente não pode estar, mas é ótimo que tenha alguém que nos defenda e que saiba que para defender não necessariamente atacar, que saiba que é preciso ter justiça, isenção, isonomia e, sobretudo, equilíbrio. Tudo aquilo que o Gustavo tem para dar e vender, e o que é melhor, para dar sem cobrar. Muito obrigado pela amizade e parabéns por tudo, doutor. Olá, confreiras, olá, confrades. Recebi aqui um pedido da doutora Selma, da MDB Jovem, para apresentar, ou para falar um pouquinho do Gustavo, falar um pouquinho dessa oportunidade que se tem aí de falar dele, do livro que fala desse projeto da MDB tão legal. Conversa um pouco com os autores, com os nossos colegas acadêmicos, sobre as obras que eles escreveram. E ela me pediu para falar com ele, para falar dele pessoalmente, rapidinho, em pouco tempo, só para falar, o Gustavo é um grande amigo que conheci no mestrado na cidade do México. Nós nos conhecemos no primeiro módulo do nosso mestrado esportivo. E por conta dessa, nos conhecemos lá, acabamos, em vez de nos chamar de xará, nós nos chamamos de tocaio. Então é o jeito que a gente se fala, né? Se chama. O Gustavo é um cara introvertido pra caramba, amigo pra caramba, leal demais. Embora tenhamos muitos assuntos que discordamos, acho que discordar faz parte da vida, a gente cresce muito, né? Então é importante a gente ter a oportunidade de também, dentro da nossa amizade, também discordar. Acho que isso é salutar. A gente discorda de muita coisa, mas concordo com tantas outras que ele fala, principalmente, por exemplo, nesse livro que vocês estão apresentando aí, o Estatuto do Torcedor, que é um livro dele, apresentado pelo Grátis, que é um outro grande amigo, apresentado pelo Grátis, pelo Prefácio do Malvete, acho que é isso, ou ao contrário.
realização do filme. Então, assim, Gustavo é um grande cara, gosto muito, um grande amigo, saudade de Deus próximo, mas passando a pandemia, com certeza estaremos novamente. Espero ter atendido, Selma, o seu filho aí há tão tempo para falar dele. E desejo aí que vocês tenham um excelente programa, um excelente desenvolvimento do projeto e vou acompanhá-los aqui. Tá bom? Valeu, um abraço mais uma vez à equipe jovem, um abraço às fronteiras e aos contrários. Então, doutor Gustavo, eu agradeço aqui o doutor Gustavo Delbin, e ele atendeu sim, perfeitamente, e o Mauro Betting, que prefaciou o seu livro, e eu passo a palavra para você, Gustavo, para você fazer as suas considerações finais, e depois ao doutor Maurício para fazer o encerramento. Puxa, tá em mim? Puxa vida, que legal. Que legal. É interessante que em 2009, quando eu estava fazendo o livro, eu era quer dizer, sou ainda, né, um Zé Ninguém, mas eu era mais Zé Ninguém ainda. Eu falei, puxa vida, eu queria um cara que eu admiro para poder prefaciar esse livro para mim. E aí, eu falei, putz, Mauro Betti, que para mim, até hoje, ele e o PVC, em termos de conhecimento de futebol, são os dois maiores comentaristas, né? A gente vai ver, por exemplo, comentário do Casagrande, não, porque tem que atacar mais pelos lados, pelos flancos, aqui. Não, o Mauro Betting, ele disseca o sistema de jogo, né? Tal como o PVC faz. E quando eu conversei, assim, cheguei nele, mandei um e-mail para ele, ele de pronto respondeu, eu tenho esse e-mail guardado até hoje, fez o prefácio, me mandou, e assim, foi super emocionante o prefácio dele. Foi um cara que depois de lá para cá a gente acaba conversando às vezes, mas é um palmeirense, né? Mauro Betti, eu acho legal isso também. Ele é um comentarista que assume o time dele. Você gosta, eu não torço para ninguém. Mentira! Todo mundo que mexe com esporte começou torcedor e torce para alguém. Mentira, torce sim. Todo mundo torce para alguém. E eu acho legal que ele torce, banca isso. O Delbin, eu acho que ele está um pouco chateado comigo com a história de pandemia. A gente tem visões bem antagônicas, né? Eu sou um pouco mais relax, ele é um pouco mais preocupado, mas como ele disse, são diferenças que de forma alguma as ideias que nos afastam são mais frágeis do que o coração que nos aproxima. Então, sem dúvida, fiquei muito feliz de vê-lo aí. Ele que, quando eu o conheci no mestrado lá no México, eu já lia ele, né? Eu já lia livros dele, textos dele, enfim. E foi um autor que virou amigo, né? É o livro que virou amigo. O Delbin é um livro que virou amigo. E vendo o Delbin, eu acabei até me lembrando do Tite Viso, que infelizmente nos deixou. E eu queria até aproveitar, que foi através do Delbin que eu conheci o Tite Viso, para deixar aqui minha manifestação e homenagem pela grande perda. Talvez uma das pessoas mais gentis, amáveis, tranquilas, mediadoras que eu já conheci. E eu tive uma conversa com ele, na verdade ele teve comigo, um dos momentos mais difíceis, né? Talvez o momento mais difícil da minha vida, em meados de 2017, em que ele sentou comigo quase que como um pai, e teve uma conversa comigo que eu nunca mais vou esquecer. Então, o Tite Viso é um cara que... Triste que Deus levou ele, mas eu tenho certeza que ele está lá em cima olhando para a gente. É isso. Acho que é isso. Doutor Maurício? Bom, pessoal, depois desse depoimento emocionado do Gustavo, e de uma forma muito justa, né, Gustavo? Porque o Tite Viso, de fato, era uma pessoa diferenciada. E eu digo que é uma pessoa diferenciada porque ele vai ficar para sempre nas nossas lembranças, nos nossos corações, naqueles momentos, né, de confraternização, de uma boa
amizade, de um franco debate. Ele sempre estava com um sorriso, né, no rosto, e sempre alegrava ali qualquer ambiente. Então, foi muito oportuna essa sua lembrança, né? E muito bom nós ouvimos aqui, né, o depoimento do Dr. Gustavo Lopes Pires de Souza, um senhor advogado, né, que contou aqui toda a história do seu livro, de uma forma ali com bastante alegria, né, como essa alegria que é típica do Gustavo. Quem não o conhece pode até achar ali que é uma ironia, mas não. O Gustavo tem essa picardia, tem essa alegria dentro dele e essa jovialidade, né, que aproxima todas as pessoas. Então, essa é uma característica aí do Gustavo e que mantém esse coração e esse espírito jovem, esse espírito alegre, né? E justamente para poder aqui celebrar, né, esse momento da NDD Jovem, nada melhor do que, né, esse contato, essa alma, né, jovem, para que você possa unir, para que o direito desportivo seja um vetor sempre de união, né, que possa agregar e não isolar, né? E acho que essa que acaba sendo ali uma questão diferencial. O seu livro, Gustavo, é um livro referência, eu já tive a oportunidade de falar isso, quando tive ali, por acaso, caiu ali, eu, na época, como diretor jurídico do Vasco, tendo que fazer uma palestra sobre Estatuto do Torcedor, lá em Chapecó, usei o seu livro, até comentei isso contigo, tinha te mandado uma mensagem, olha, estou com o seu livro aqui, que vai ser o meu guia e o meu norte para fazer essa palestra aqui, que vai ser um desafio muito, muito grande. E assim foi, dito e feito, né? Eu fui ali um vetor, um transmissor dos seus ensinamentos, que de fato, um livro que eu indico e que eu aconselho, e portanto, fica aqui, esse momento aqui já nos despedindo, registro o abraço do nosso presidente, o ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, né, que teve alguns contratempos aqui, inclusive com sessão no próprio tribunal, agora nesse momento aqui de pandemia, de isolamento, né, acaba que os trabalhos eles se sobrepõem, e não dá para ficarmos ali 100% do tempo em todos eles. Então, fica aqui o abraço para todos vocês que acompanharam essa transmissão do Livro que Fala, hoje com Gustavo Lopes Pires de Souza, falando sobre o Estatuto do Torcedor. Fica aqui também o registro de parabéns para a NDD Jovem, que tem sido ali muito atuante, muito ativa, e também deixar aqui o registro e o abraço pelos acadêmicos confrades que por aqui passaram, Dr. Paulo Feus, e que nos acompanharam esse tempo todo, Dr. Luiz Marcondes e o Dr. Ricardo Jorge Afonso Miguel. Todos acadêmicos da NDD que prestigiaram aqui o nosso amigo, grande Ricardo, aqui dando o abraço e a saudação. Então, todos esses que prestigiaram esse evento de hoje, fica aqui o nosso registro de carinho e o nosso abraço. Acompanhe a programação da NDD. Dia 8 de dezembro, teremos um grande evento em homenagem ao Dia da Mulher. E vamos falar sobre a mulher no desporto. Teremos aqui, já vou revelar, uma saudação especial da ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, que vai fazer uma saudação a todos aqueles que acompanharem o nosso evento, que vai falar sobre a mulher no desporto. Então, eu passo aqui, dando meu abraço também, parabenizando, devolvo a palavra, então, para a Selma e para a Aline, para esse encerramento, já que estamos no mês de março, o mês da mulher. Obrigada, Maurício. Dia 8 mesmo, dia 8 de março, tem um evento todo voltado
para o futebol feminino, para o esporte feminino. E muito obrigada a todos vocês. Queria agradecer também, em nome do nosso presidente da Academia Nacional de Direito Esportivo Jovem, o doutor Bruno Guaraci. Obrigada a todos mais uma vez e todos que estiveram presentes até agora. E encerramos por aqui. Não percam o próximo Livro que Fala, que é sempre na primeira quarta-feira de todo mês do ano de 2021. Esse foi o 6º episódio.